Olá, Joana da edição aqui. Eu venho só explicar que este episódio inicialmente ia sair como uma parceria com autores. Eu tinha publicações no meu Instagram que tiveram que ser apagadas a pedido dos autores deste livro e eles pediram que este episódio não fosse publicado. Contudo, a decisão de publicar ou não um episódio é sempre minha e se eu precisasse da autorização do autor para publicar a minha opinião sobre o livro deles, eu estava tramada porque não tinha nenhum episódio no ar. Portanto, sem mais delongas, divirtam-se neste episódio que tentaram censurar. Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada, ainda sem jingle. Ainda não perdi a esperança, ok? Não se esqueçam de seguir e subscrever e de consultar o link na bio para apoiar este podcast. Então, hoje eu trago-vos um livro que se chama Segredos de uma Ilha e os autores são Natasha e Bruno Silveira. Estes autores são irmãos. Eu fiz a entrevista com eles em agosto de 2025 e eu já deveria ter lançado este episódio em outubro de 2025. De todas as formas, apesar de eles não saberem, mas eu vou já vos dar o spoiler que é ainda bem que eu não cumpri aqui o que prometi aos escritores e que não consegui cumprir o calendário. Eu tinha aqui uma parceria de divulgação com eles e por isso é que no meu Insta vocês viram mais publicações sobre este livro do que é habitual. Como já puderam perceber pelo comentário que eu acabei de fazer, o episódio de hoje não vai ser menos honesto do que o que estão habituados. E vou-vos confessar que logo no momento da gravação do episódio especial, eu reconsiderei as minhas escolhas sobre ler este livro. E eu estou a reconsiderar mesmo muito não voltar a fazer parcerias porque tenho andado a perder tempo com livros de que não gosto e não estou a ler certos livros que gostava. Não quer dizer que esses livros que eu gostava de ler que vão ser bons, mas pelo menos era algo que eu realmente queria ler e não ter que me obrigar a algo que, como por exemplo no caso deste livro, assim que eu falei com os autores percebi, ok, este livro não é para mim. E foi isso mesmo que aconteceu enquanto eu estava a fazer a entrevista com eles, que foi a realização de eu não vou gostar do livro que acabei de comprar. Sim, porque eu nas minhas parcerias compro os livros, que é para os autores não poderem dizer e tal, eu dei-lhe o livro e a cabra nem foi capaz de ser simpática por um segundo comigo. Meu amor, não tiveste gastos, só benefícios. Agora, porque é que este livro não é para mim? É fantasia, certo, que é o meu género preferido, mas não é o meu tipo de fantasia. Este dá uma vibe de Crepúsculo, Teen Wolf, Diários dos Vampiros, por aí. E ainda que eu na adolescência tenha lido ou visto estas séries, estes livros e estes filmes, e eu tenha adorado estes universos, na idade em que eu estou, eu não quero ler este tipo de histórias, não me interessa. E eu acho muito que o livro tem muita vibe young adult e é muito pessoas mais velhas a escrever para adolescentes. Dá bué essa vibe e ao longo da minha crítica vocês vão perceber isso. As primeiras páginas do livro confirmaram estas vibes de que eu tinha suspeitado na entrevista, que é as que eu acabei de falar, e ainda acrescentaram tantas referências a carros e merdas relacionadas com carros que por momentos pensei estar a ler o guião do Fast and Furious Tokyo Drift. Os autores tinham avisado que o início era lento, mas é difícil dar a oportunidade a um livro que só me apeteceu deixar de abandonar no capítulo 7. E agora dizem-me assim, mas tu quiseste abandonar o livro só por causa das vibes. Não. Não foi só isso. Eu odeio livros em português, escritos por portugueses com cenários em Portugal e depois quase todos os nomes das personagens são estrangeiras. Odeio livros que fazem uma mescla de outras histórias para dar origem a um novo livro. No caso de Segredos de uma Ilha, as histórias que foram inspiração para este livro foram Drácula, Brumas de Avalon e Lenda do Rei Arthur. Sim, isso mesmo. Por ter conhecido os autores e ter falado com eles, apesar do episódio ser tipo
meia hora, 40 minutos, eu falei com eles tipo durante 3 horas para fazer aquele episódio. Portanto, eu em certa medida acho que os conheço um pouco e por isso nos primeiros capítulos fiquei com a ideia de que conseguia identificar quem é que tinha escrito o quê. Além de tudo isto, esporadicamente os autores lembram-se de fazer um roteiro turístico da ilha da Madeira. Eles tinham avisado que iam falar de paisagens da Madeira, onde era que as pessoas podiam conhecer e podiam ir ver no Google. Agora, eu não pensei que a forma como iam falar era tão roteiro turístico. E daí a minha crítica. A última crítica que eu tenho aqui é: eles metem demasiadas personagens no livro, principalmente logo no início do livro. Eu não decorei os nomes todos que apareceram. Eu nem sequer sabia o quê ou quem. Eu não percebia nada daquilo. Era demasiada gente para me estar a ser apresentado. Eu odeio quando os autores fazem isto. Eu percebo, há histórias em que isto faz sentido, mas eu prefiro histórias em que tenha pouca gente. Porque ao fim e ao cabo, nós temos ali 1, 2, 3 personagens principais, em todas as histórias é assim, e não passa disso. Não é preciso estarem a apresentar tantas personagens, logo a bombardear o autor com tanta personagem. É aqui que eu vos vou confessar que eu só não desisti do livro por causa da parceria, porque eu precisava de descobrir os tropos do livro para a publicação que fiz no Insta, e ainda assim vou-vos dizer, eu fui ao Goodreads ver a opinião de outras pessoas para fazer as minhas publicações, porque eu não aguentei o livro. Spoiler. Continuando. Eu forcei-me a ler o livro por causa da parceria e pelo amor aos 20€ que dei. Sim, foram quase 20€. Um absurdo de dinheiro para mim, visto que eu a maior parte dos livros compro em segunda mão e além disso este livro nem sequer trouxe um marcador de jeito. O marcador que ele trouxe é maior do que o livro e se nós o metermos no meio do livro sai tipo um bocado do marcador para fora do livro por cima e por baixo. É uma grande merda, aquilo fica tudo dobrado e eu odeio estragar os marcadores. Porquê? Porque eu vendo os livros e eu quero que vá tudo impecável tal como eu comprei. Eu nem estrago as lombadas para ler, para poder vender impecável. Sim, eu até agora não disse nada de bom sobre este livro e vamos continuar assim. Isto não é bem uma crítica porque eu acabei por me habituar. Então, como vocês sabem, existem 3 tipos de narradores que as histórias podem ter. É o narrador-personagem, o observador ou o omnisciente. Os autores deste livro decidiram utilizar os 3, já que não se decidiram por nenhum, tornando a história absolutamente confusa, pelo menos para mim. Recém-chegada ao capítulo 7, lá descobri a dica de que o narrador é o que se foda e tem vezes que bate certo com o número indicado por baixo do título do capítulo e é daqui para a frente que eu começo a notar mais aquilo que vos disse ao início. Este livro parece um livro escrito por velhos para jovens, com expressões ultrapassadas, diálogos super infantis e há cenas pelas quais senti cringe. Tentam usar um tom cómico que não é fidedigno numa conversa entre adultos. Certos assuntos deviam ser abordados com inteligência, mas os autores escolhem o tom cómico desesperado que é comum e recorrente ao longo do livro, já para não falar de certas personagens que têm comportamentos tóxicos que são descritos no livro como brincadeira. Por exemplo, um patrão incomodar o empregado no seu horário de descanso, que, by the way, além de tóxico, é crime em Portugal, está? De todas as formas, qualquer ouvinte que esteja aí desse lado, que esteja a ouvir o podcast e que ainda assim queira dar uma oportunidade ao livro, que o livro não é assim tão mal como eu estou a dizer, é tipo, só não é para mim. Ele não está mal escrito, de certeza que há gente que gosta e que eu estou a ser demasiado crítica. Certo. Portanto, vamos voltar às minhas notas. E aqui as minhas notas, o que é que me dizem? Que eu posso recomendar a leitura deste livro, mas começando a lê-lo no capítulo 7. E para isso faço um resumo aos possíveis ouvintes que queiram começar a ler este livro no capítulo 7. Então, o que é que vocês precisam de saber sobre os primeiros 6 capítulos? Existem 4 irmãos, o Sven, o Santiago e a Sakura e o Chris.
Eu disse 3 ou 4 irmãos. Pronto, é 4. O Chris é adotado. Como é que isto aconteceu? Também não sei, porque eu não li os primeiros 6 capítulos na íntegra. Porque vocês já sabem, quando eu não gosto, salto à procura de alguma parte que me chama a atenção. E vão-me dizer assim, mas porquê é que tu fazes isso, que sempre me diz isso e isso não acontece? Nunca te chama nada a atenção. Chama sim, porque, por exemplo, o livro do Rui Galiza, eu também andei a saltei tipo 2 ou 3 capítulos lá pelo meio, que estavam a amassar. E depois o resto já gostei. Estão a perceber? O problema não é meu, é do livro. Além dos que existem 4 irmãos, precisam também de saber que existe um problema de distribuição de sangue sintético. Porquê? Porque vampiros e merdas. Estão a ver? Aqui é vibe True Blood. Pois o problema é, eu li vi todas estas historiazinhas de vampiros quando era miúda. E eu sinto que isto é muito repetição, muito cópia. Não tenho como gostar. Não tenho. Pronto, peço desculpa. E ainda que eu tenha deixado aqui o conselho para lerem a partir do 7º capítulo, mesmo daqui para a frente, e vou já dar o spoiler, eu só li até ao capítulo 16. Sim, eu li do capítulo 7 ao capítulo 16. Não me censurem, tá? Obrigada. Então, do capítulo 7 para a frente, a história continuou a não me prender nem a fascinar. A cada 5 minutos dava por mim, já estava no Insta outra vez a fazer scroll. E tinha que me forçar a voltar a ler o livro. E estava completamente saturada da escrita infantil, dos diálogos infantis, de uma crítica que eu li no Goodreads e que me revejo completamente, que é falta de revelação da história ou revelação demasiado como se nós fôssemos muito burros. É que eu fui ver ao Goodreads. É que eu antes de vir fazer este episódio, eu fui ver ao Goodreads, porque também foi na altura que estive a fazer as publicações. E basicamente há pessoas que têm opiniões muito mais simpáticas do que eu, mas apontam exatamente as mesmas coisas. E atenção, estas opiniões não são relativamente à edição deste livro, são relativamente à edição do primeiro livro. Como é que os autores não leram isto e pensaram, ok, vou melhorar o livro para a segunda edição? Tipo, porquê? Explica-me porquê. Ou então, porquê que não leram? Eu sei que muitas vezes nós passamos muito tempo a ler a escrever um livro e depois não nos apetece pura e simplesmente ir reescrever a história toda. Ok, certo. Então, se está uma merda e se não nos apetece voltar a escrever naquele universo, guess what? Just don't publish it. Basicamente, eu vou botar aqui o tempo todo a repetir porque basicamente é sempre a mesma coisa que eu tenho para dizer. Eu li até ao capítulo 16, como eu já disse, e a história não evoluiu nada, não há trama, não há apresentação de nada. Em 16 capítulos tu já tens que ter a ação a decorrer. Só que quiseram apresentar tantas personagens e dar contexto histórico a tantas personagens que ao fim e ao cabo acabaram por ter tantas personagens e estar-lhes a dar tanto contexto que chegamos quase a meio do primeiro livro e não temos sumo nenhum. Era preferível que fossem apresentando as personagens ao longo da história conforme elas fossem sendo úteis. Não faz sentido estar a concentrar todas ali no início para o leitor estar a apanhar uma seca do caralho. E depois, além disso, durante a história, nos momentos que eu li, não posso falar dos que não li, os autores nem sequer conseguiram gerir ter tanta personagem no mesmo espaço e dar-lhes, por exemplo, vi uma cena que era no escritório da Sakura, que tinha lá, tipo, dentro do escritório da Sakura, havia um momento, tinha a Sakura e 5 gajos lá dentro. E é tipo do género, está a Sakura a falar e os 2 irmãos, e os outros 3 estão lá só. Ok, olá, eu sou um vegetal, eu não faço parte desta história. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Além disto, existem imensos momentos que estão escritos e que não contribuem nada para a evolução da história.
ou até podem contribuir, mas não valia a pena terem estado a escrever aquela merda naquele sítio. Podiam escrever mais à frente quando fizesse sentido para o resto da história que se estava a ler. Perderam-me bué neste tipo de cenas. E estas cenazinhas que estão lá incluídas dentro do livro, há certas histórias que, epá, é aquela cena que eu estou sempre a dizer, é palha, e foi só para o livro chegar às 400 páginas. Eu não estou a ver outra justificação para certos momentos que li. Vocês já me estão a acompanhar há mais de um ano, já devem saber que prefiro livros pequenos, rápidos e objetivos. Sendo que podem não ser pequenos, mas desde que sejam rápidos e objetivos e que não estejam a fazer perder o meu tempo com merdas que não interessam para o resto da história, está tudo ok. Adoro livros que não me façam lembrar o meu marido às voltas numa rotunda, à espera que eu decifre o que está escrito no GPS ou que eu consiga programar o destino para onde queremos ir, pois naquela rotunda não temos a certeza de qual é que é a saída e às vezes está ali 2 e 3 vezes, que foi como eu me senti a ler este livro. Numa rotunda, às voltas, à espera que os autores se decidissem a começar a história, depois de apresentarem as suas milhentas personagens. Quem leia este livro pode dizer, estás a ser um bocado injusta com o livro. Vocês têm razão. Eu estou a criticar bué, mas o livro está bem escrito. Mas é o que eu acabei de dizer. Está bem escrito. Só que falta-lhe originalidade. E o que é uma história de fantasia sem originalidade? A fantasia é para nos levar para um novo mundo a cada história. Não é para nos manterem presos aos mesmos mundos de há 20 anos e que não foram criados por estes autores. Tem que nos levar para outro sítio, para o... sei lá, mas não faz sentido. Eu penso que talvez tivesse gostado deste livro se tivesse lido na adolescência, mas teria que o ter lido antes dos outros livros todos de vampiros e lobisomens e feiticeiros que li. Eu tentei, aqui nos últimos 5 minutos, ser um bocadinho mais simpática com o livro, mas a verdade é que o tédio que me proporcionou e o facto de ter que me obrigar a ler deixou-me apenas com sentimentos negativos para com este livro e não há mesmo nada de bom que eu possa dizer. Eu já vos disse que li até ao 6º capítulo, tipo, saltando partes, e li do capítulo 7 ao 16º de seguida, tudo, e depois foi do género, eu posso morrer amanhã, e não é este o último livro que eu quero ler na minha vida. Portanto, saltei para o último capítulo só para perceber qual é que era o desfecho na história. O que é que eu achei deste último capítulo? Estava igual aos outros todos que eu efetivamente tinha lido. Portanto, aqui deveríamos encontrar o clímax da história. Contudo, não encontrei nada que me dissesse, olha, eu perdi aqui qualquer coisa importante, vou ler para trás. E também não senti que dessem vibes do género, olha, se adoraste este livro, nem podes esperar para ler o próximo. O que me pareceu que aconteceu ali nas partes finais do livro é que houve mais uma trama, uma tentativa de alguém assassinar a Sakura que não se concretizou. E para que é que meteram lá aquilo se depois, afinal, não ia ter qualquer importância? Vai ter mais à frente. Olha, pois, meus amores, mas eu não vou ler mais à frente. Queriam dar importância a isso, tinham dado na altura que eu ia ler, não é mais à frente, tá? Pronto, obrigada. Houveram novas referências a histórias antigas que se foda, porque eu já estava farta de andar sempre a ouvir falar ai, somos da família do Merlin, ou somos da família do Drácula, e há as famílias originais. Falando um bocadinho da edição da obra, que já sabem que eu vos trago sempre. A correção não está perfeita, a paginação não está perfeita, mas também não está nenhum atentado à literatura, e eu vou já avisar que esperava bem menos desta editora, apesar de eu não a conhecer. O resumo muito resumido desta obra é uma seca do caralho. A história não tem originalidade nenhuma. Não está mal escrito. E mais. O que é que eu tenho mais para dizer? Fica de ressaca literária. Pronto, e é tudo o que eu tenho para dizer sobre esta parceria. Tenho mais umas no futuro às quais eu já me propus. E pronto, é isso. Porque eu não sei porque é que publiquei no Insta que queria fazer parcerias. Porque se é só este tipo de livros que me vai aparecer, então eu não quero. Eu acho que vou fazer um formuláriozinho no Google, que é tipo do género. Algumas perguntas para as pessoas submeterem. Se quiserem fazer parceria comigo, têm que... Pronto.
explicar um bocadinho mais sobre o livro e eu escolho se quero ou se não quero. Tá, é isso. Então vá. Um ótimo mês e boas leituras. Espero que melhor do que a minha. Tchau.